Pode ser lúpus. Eu tenho certeza que você já ouviu esta afirmação em algum round de clínica médica. Afinal, o diagnóstico desta condição se encaixa em muitos contextos clínicos. Nas condições renais, isso não pode ser diferente. Afinal, o lúpus pode atingir os diversos compartimentos renais, como os glomérulos, os túbulos, os vasos ou mesmo o interstício. Mas qual compartimento renal é comumente atingido por esta doença? Com certeza, o compartimento glomerular. O acometimento do lúpus nesse compartimento pode causar diferentes síndromes glomerulares, desde pequenas alterações urinárias assintomáticas observadas no exame de sedimento de rotina, até condições como a síndrome nefrítica, síndrome nefrótica, síndrome mista, nefrítica e nefrótica, e uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, onde o paciente evolui com perda rápida da função renal, podendo chegar até o estágio de se submeter a hemodiálise. E como suspeitar que o lúpus está atingindo este compartimento? Ou seja, como suspeitar de nefrite lúpica? Simples, diante de um paciente que apresente proteinúria no sumário de urina, definido como uma quantidade maior que 500 mg na urina de 24 horas, que apresente cilindros celulares, hematúria dismórfica ou mesmo que se apresente com alteração aguda ou crônica da função renal, ou uma síndrome nefrótica ou nefrítica franca. Podem ser observadas 6 classes de nefrite lúpica na biópsia renal, de acordo com a classificação proposta pela Sociedade Internacional de Nefrologia e pela Sociedade de Patologia Renal. São elas: a classe mesangial mínima ou classe 1, que é muito pouco encontrado na prática, pois o paciente habitualmente é assintomático do ponto de vista renal e pode nem apresentar alterações no sedimento urinário, ou seja, muitas vezes só seria possível encontrar essa classe de nefrite lúpica se você tivesse realizado uma má indicação da biópsia renal em um paciente sem manifestações que indicassem esse procedimento. A classe 2, também conhecida como proliferativa mesangial, onde o paciente pode apresentar sinais clínicos brandos ou mesmo inexistentes, habitualmente apresentando uma proteinúria menor que 1 grama por dia e elementos celulares no sumário de urina, como por exemplo a hematúria dismórfica. Habitualmente esse paciente se apresenta com função renal normal. A classe 3, também chamada de proliferativa focal, onde há uma hipercelularidade no compartimento glomerular, mas em menos de 50% dos glomérulos observados na biópsia, daí a denominação de focal. Habitualmente este paciente pode apresentar já alguns crescentes na biópsia renal, que seria de proliferação extracapilar, invadindo ali o espaço da cápsula de Bowman, e áreas de necrose fibrinoide em pequenos vasos do glomérulo renal. Habitualmente esse paciente também pode se apresentar com alteração da função renal na sua apresentação. Seria uma classe de gravidade intermediária entre A2 e A4. Classe 4, ou proliferativa difusa, esta é a de pior prognóstico e infelizmente também a mais comum, representando mais de 50% dos casos de nefrite lúpica. Habitualmente estes pacientes podem se apresentar com a síndrome nefrítica ou nefrótica franca ou uma síndrome mista, mas mais comumente como uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, um paciente que vem se apresentando com a perda rápida de função renal. Na biópsia, nós observamos áreas de necrose fibrinoide, formação de crescentes em grande parte dos glomérulos, uma hipercelularidade nos compartimentos glomerulares, bem como depósitos subendoteliais em imunofluorescência indireta. Classe 5 ou membranosa. Habitualmente estes pacientes se apresentam com uma síndrome nefrótica franca, ou seja, hipoalbuminemia, edema, uma proteinúria maior que 3,5 gramas em 24 horas,
com pouco ou nenhum elemento celular no sumário de urina. Habitualmente, estes pacientes podem apresentar função renal normal ou já ter um comprometimento da função renal no momento da sua apresentação. Classe 6, também chamada de esclerosante avançada. Se encaixam nesta classe os pacientes, na verdade, com doença renal crônica, originalmente causada pela nefrite lúpica, mas que já apresentam lesões cronificadas, havendo um predomínio de esclerose glomerular. Tanto esta esclerose causada pelos elementos imunológicos do lúpus, como também por elementos não imunológicos, como a sobrecarga dos néfrons remanescentes.